pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos ao canal Profeus. É um canal novo, acabamos de chegar à plataforma, que vai tratar de assuntos relacionados à construção civil, suas práticas, seus conceitos e definições. Para a nossa primeira aula, vamos introduzir o assunto de revestimentos. Vamos lá? Pois bem, pessoal, como havia comentado, a nossa aula de hoje trata-se da introdução ao conteúdo de revestimentos. Nas próximas aulas comentaremos um pouquinho sobre também revestimentos de piso, parede e forro de uma maneira mais específica, um pouco mais aprofundada. O sistema também de revestimento também é considerado um subsistema do sistema de vedação, que até a própria definição eu vou expandir um pouquinho mais na frente, né? Mas antes de começar o assunto, eu acho que é sempre interessante a gente partir de uma definição, né? Entendendo a definição do revestimento, ou definindo os revestimentos, temos um conjunto de camadas que cobrem a superfície da estrutura ou do vedo, desempenhando funções específicas, né? Eu destaquei algumas palavras nessa definição para que a gente consiga ter uma melhor compreensão da definição e, com isso, entender melhor esse conteúdo que vamos estar estudando nesse momento. Destaquei as palavras camada, estrutura, vedo e funções específicas. Quando eu trato de camadas, eu trago para vocês esse exemplo, que trata-se de um revestimento em argamassa mista com finalizamento em pintura ou através do sistema de pintura. Então, o que seriam essas camadas? Nessa minha ilustração, eu teria a camada do chapisco, que seria a camada que promove a aderência, teria a camada do emboço, que promove a regularização, depois o reboco, sistema de pintura. Isso pode ser tanto produzido em obra, né? Por exemplo, chapisco com traço 1:3 de areia grossa, o emboço com traço 1:2:7. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nas aulas específicas sobre esses revestimentos. Mas ele também pode ser comprado ensacado, né? Como exemplo, eu tenho a argamassa de chapisco comprada industrialmente, né? Também o emboço, e da mesma forma o reboco, né? É interessante lembrar que a pintura ela é considerada um sistema também, sistema de pintura. Então o revestimento ele contempla as várias camadas, mas pintura a gente vai deixar por enquanto em separado para analisar de maneira específica o sistema de pintura especificamente, né? Então, falando um pouquinho mais sobre essa definição, definindo que existem várias camadas que sobrepõem para formar o sistema de revestimento, elas vão cobrir a estrutura ou vedo. E aí eu trago essa representação porque muitas vezes a gente acaba não lembrando o que seria estrutura, né? E estrutura nada mais é do que o esqueleto da edificação, né? A sustentação da estrutura propriamente dita. Em que aspecto? De receber as cargas das pessoas, da mobília, do revestimento, e tudo que carrega a edificação transportado para a estrutura estrutura é carregada e transmitida para a fundação, e a fundação irá transmitir para o solo, né? Então o revestimento ele também vai estar trabalhando, revestindo as estruturas. E a estrutura ela pode ser revestida até por um sistema de pintura ou através de um sistema de revestimento cerâmico, como exemplo, né? Então, definindo a estrutura, a gente precisa também entender um pouquinho o que seria o vedo, né? Vedo nada mais é do que aquilo que vai fechar ou isolar os ambientes, limitar os ambientes ou os espaços físicos, ou limitar do ambiente externo para o ambiente interno, ou os próprios ambientes internos da edificação. E aí, como exemplo, eu represento uma parede de alvenaria, uma parede de drywall, né, com o detalhamento dos painéis de gesso acartonado, ou, por exemplo, eu posso ter uma estrutura
né, em light steel framing, e ter o vedo com aquele sistema de placas de UBS, com as suas camadas também de impermeabilização, né, e o revestimento vindo, cobrindo e dando fechamento a esse sistema de vedação, né. Perfeito isso. A gente precisa também agora entender um pouquinho das funções específicas do revestimento. A primeira função específica do revestimento é auxiliar, entenda essa palavra, essa expressão, auxiliar a estrutura, né? A exemplo do concreto, que tem uma de suas funções proteger a armadura, né? O revestimento também surge ali como uma barreira, como uma proteção à estrutura, né? Nesse caso, nessa representação, nós temos uma ilustração de uma estrutura de concreto armado, onde o revestimento ele estaria atuando aqui como uma barreira, dificultando, né, a corrosão das armaduras, que podem ocorrer por carbonatação, ou em cloretos, ou de outra maneira, né? Entendendo isso, outra função específica seria proteger o vedo, e a exemplo eu estou representando a proteção que o revestimento pode fazer, protegendo a alvenaria de qualquer patologia que possa ocorrer. Não é uma aula específica de patologias, então basicamente defino dessa maneira por enquanto. Entendendo isso, outras funções que o revestimento irá exercer na estrutura seria auxiliar as vedações, auxiliar o vedo em algumas funções específicas. Promover estanqueidade, ou seja, facilitar ou promover. Facilitar não, né? Seria dificultar a transporte de fluidos, ou seja, promover a impermeabilização, auxiliar na promoção da impermeabilização, servir, quem sabe, como uma barreira termoacústica, ou talvez como até um sistema de segurança. Está representado uma pintura, um sistema de pintura, numa estrutura metálica, nesse caso, né, representando uma proteção contra o fogo. Além dessas funções, o próprio revestimento acaba tendo em si, né, essa função de estética, né? E até é interessante comentar sobre isso, que a maioria das pessoas vinculam revestimento unicamente a essa função estética, né? E esquece de tantas funções que já estamos explicitando nesse momento, né? Então, uma das funções, sim, é definir a estética daquele empreendimento, daquele recinto. Então, tem uma função estética, tem também a valorização econômica. O imóvel acaba sendo definido, o seu padrão acaba sendo muitas vezes vinculado ao padrão do acabamento, ao padrão do revestimento que eu estou imprimindo naquela edificação. Então, sim, existe uma valorização econômica relacionada ao revestimento. E outra função que não fica muito claro através da imagem, que é relacionada ao uso, que isso remete a ser higiene, né? Higiene daquele espaço físico, daquele ambiente, e também segurança de utilização, sanidade. Isso tudo acaba sendo função relacionada ao revestimento. Até que você observar uma parede onde eu tenho presença de mofo, fungo e bolor, você não tem ali um bom revestimento sendo utilizado de maneira adequada. Precisa realmente ser melhor executado esse revestimento ou refeito, né? E com isso, trago alguns exemplos de revestimentos. Nessa primeira ilustração, temos o revestimento em argamassa, que remete muito à primeira ilustração que eu trouxe, as camadas em argamassa mista, terminando com o sistema de pintura. Nessa ilustração, não é diferente disso. Eu tenho as argamassas mistas, né, aplicadas, chapisco, embolso, reboco, e a finalização através do revestimento do sistema de pintura.
né? Além disso, eu posso ter o revestimento cerâmico, que aí também através de diversas camadas, só que a camada final seria uma peça de porcelana, uma peça cerâmica. Posso ter uma pasta de gesso, que também é muito vinculado a um processo mais industrializado da construção civil, pela celeridade com que consegue-se imprimir um revestimento em gesso, né, aplicando-se diretamente no bloco, tendo aquele controle geométrico interessante. Na alvenaria, eu consigo utilizar uma pasta de gesso tranquilamente, acelero bastante meu processo, como também posso ter uma monocapa, também já partindo para um cenário mais industrializado da construção civil, onde eu tenho várias camadas sendo substituídas por uma única camada, uma massa única, né? Não seria massa única, mas monocapa propriamente dita, né? A massa única acaba substituindo outras camadas de argamassa, mas a monocapa substitui todas, né? Promovendo até o acabamento final, certo? E aí chegamos nas classificações. E as classificações, elas acabam trazendo algumas referências que nós já conhecemos. A classificação, ela começa e parte ali da superfície que eu preciso revestir, quanto à posição relativa no edifício, quanto à técnica de fixação, continuidade dessa superfície e quanto aos materiais. Quanto à superfície a revestir, nós já temos isso até culturalmente, já entendemos essa classificação. Eu posso ter um revestimento vertical, que seria o revestimento das paredes, por exemplo. Eu posso ter um revestimento horizontal, ao que se diga que o revestimento horizontal inferior seja o revestimento de piso, e o revestimento horizontal superior, o revestimento de forro, na maioria das situações. Posição relativa no edifício, eu tenho revestimentos internos e externos, e também pode-se aplicar a posição relativa das fachadas, né? Quanto à técnica de fixação, eu posso ter os revestimentos aderentes, ou seja, que se fixam ou através de pinos, grampos, ou através até do sistema de colagem, ou posso ter eles não aderentes, como os assoalhos, por exemplo, onde a madeira não é colada, ela é simplesmente depositada e encaixada naquele piso. Como exemplo também eu posso citar os pisos elevados e outros tipos de revestimento. E eu também posso ter a classificação quanto à continuidade da superfície. Posso ter uma superfície monolítica, formando um único painel, ou posso ter uma classificação modular, onde eu tenho vários e vários módulos se encaixando. Também posso ter a classificação, com relação ao uso, que é o que nós já estamos mais acostumados. Que aí, quanto aos materiais, eu posso ter um revestimento argamassado, eu posso ter um revestimento cerâmico, posso ter um revestimento em gesso e uma infinidade de outros materiais envolvidos no revestimento. Como essa aula ela é uma introdução, nós precisamos nos apropriar dessas definições, desses termos, dessa nomenclatura, para as aulas que se seguirão, né? E para as próximas, nós iremos trabalhar com essas duas classificações juntas, quanto à superfície a revestir e quanto aos materiais. Ou seja, nas próximas trabalharemos como revestimento vertical argamassado e o revestimento vertical cerâmico. E na última, o revestimento horizontal, né, que aí seria especificamente de piso, né? Seria o revestimento horizontal inferior, tá certo? Essa é uma aula inicial, né? É uma aula de introdução. Nos aprofundaremos nas aulas que seguirão e eu espero contar com a sua presença, eu espero contar com a sua participação, tá? Acompanhe, compartilhe, contribua, vamos interagir, vamos trocar ideias, o comentário vai estar aí para você, de repente, fazer alguma observação relevante e a gente construir um bom canal, um bom local de aprendizagem, tá certo? E é isso, eu agradeço a presença de todos e agradeço muito a visualização de todos e
Muito obrigado.